Olá, o Jornal da Câmara está no ar. Veja alguns destaques da edição desta sexta-feira, dia 9 de março. Febre amarela. Sobe para 10 o número de mortes na cidade. 4 UBSs abrem para vacinação neste sábado. Dia Internacional da Mulher. Vereadores falam sobre a data em sessão plenária na quinta-feira. Seguro de vida para a Guarda Civil Municipal. Comissão de Constituição e Justiça analisa esse e outros projetos de lei. Agora, no Jornal da Câmara. Sobe para 10 o número de mortes por febre amarela em Guarulhos. Até o momento, 25 casos da doença foram confirmados na cidade. Neste sábado, tem vacinação em 4 unidades básicas de saúde. São elas São Rafael, Morros, Marinópolis e Soinco. Para mais informações, acesse o site da Prefeitura. A sessão plenária da última quinta-feira foi realizada no Dia Internacional da Mulher. Homenagens não faltaram. As vereadoras Genilda e Janete Rocha Pietá falaram sobre a importância da data. O que eu queria me dedicar hoje era parabenizar todas as ativistas, todas as mulheres que dedicam o seu tempo para participar de algum movimento de mulheres, porque todas as conquistas que até hoje fizeram parte da história feminina, elas foram tiradas a duras penas por esse engajamento e por esse ativismo das mulheres. Então, meus parabéns a todas que participam no cotidiano, que além de trabalhar, além de cuidar das suas casas, ainda dedica tempo para a luta do conjunto das mulheres trabalhadoras. E eu gostaria de prestar uma homenagem especial a todas as mulheres que seguem em luta pelos seus direitos. O 8 de março não é um dia de festa. E aí, vereador Moreira, o senhor que foi tecelão, sabe que em 1857, 130 mulheres tecelãs foram mortas por reivindicar o quê? Melhorias de condição de trabalho, redução da jornada de trabalho, creche para os seus filhos e filhas. Durante o grande expediente, o assunto que dominou os debates foi a questão dos feirantes. Diversos representantes dos feirantes estiveram no plenário e pediram que o governo cumpra com o combinado de ceder um lugar específico para a Feira da Vila Galvão. O acordo já havia sido selado com os feirantes, mas parece que o local que já estava acertado pode mudar, o que irritou o sindicato. Eu li aqui que existe um processo administrativo, que o local da feira que vocês estão pleiteando é uma vontade de vocês, mas também é uma vontade da comunidade local. Vocês tiveram o cuidado de ouvir os comerciantes e ouvir os moradores de lá através de uma pesquisa em loco, isso é importante. E mais do que isso, o processo aqui também demonstra que as autoridades municipais, o SDU e a Secretaria de Trânsito e Transporte deram um parecer favorável a este local onde vocês pleiteiam. Tendo em vista isso, eu acho que não tem porquê nós utilizarmos qualquer instrumento de impedir que a feira seja instalada lá. Se há concordância com vocês, que são os trabalhadores feirantes, se há concordância da prefeitura, das duas secretarias que analisou, se há concordância, mesmo que não absoluta, não unânime, lá dos moradores e comerciantes, não tem por que não estar em outro local. 4 requerimentos de informação foram aprovados durante a sessão ordinária. Depois, aconteceram mais 2 sessões extraordinárias para votar 3 projetos da prefeitura. O ProRede, que trata da questão de vagas nas creches do município, foi aprovado. Mas uma emenda do professor Rômulo, que queria incluir as instituições conveniadas no processo, foi rejeitada. ProRede é um dinheiro que a prefeitura repassa às escolas para fazer manutenção no dia a dia, limpeza, etc, etc. Só que a prefeitura, além das escolas e o CEL, que recebe o ProRede,
ela mantém na cidade as creches conveniadas, as chamadas creches conveniadas. Essas creches que tem uma função importantíssima aqui na cidade de Guarulhos, elas têm essas conveniadas têm um papel importante. Elas vivem, pasmem, com um serviço semi-voluntário, sem nenhuma condição de se manter com o dinheiro que a prefeitura repassa. Não que a ideia, vereador Rômulo, seja ruim. A sua ideia não é ruim. A ideia é boa. Mas aqui é um parlamento, aqui é uma casa de leis. Nós temos que respeitar certos parâmetros. Na minha visão, eu tenho uma total insegurança da legalidade da sua emenda. Veja bem, uma entidade conveniada, você usar o dinheiro do ProRede nessa conveniada. Os outros 2 projetos da Prefeitura, que tratam de gratificação para cozinheiros, e do Conselho Municipal de Turismo, o CONTUR, devem ser votados somente na próxima terça-feira. Em reunião no dia 8, a Comissão de Constituição e Justiça analisou um projeto de lei do vereador João Dárcio, do Podemos. A medida cria um seguro de vida para os servidores da Guarda Civil Municipal. A Comissão de Constituição e Justiça analisou 5 projetos de lei na última reunião. 2 receberam parecer favorável, 1 recebeu parecer contrário e 1 será arquivado. Quanto ao item restante, os parlamentares julgaram necessário o envio de ofício à Prefeitura. O presidente da comissão, Marcelo Seminaldo, explicou os motivos do parecer contrário em projeto do vereador João Dárcio. A proposta cria um seguro de vida aos servidores da Guarda Civil Municipal. No projeto, havia ainda uma emenda ampliando o benefício a todos os servidores do município. No mérito, a ideia é excelente, né? Em especial com a emenda que foi apresentada pela comissão lá de funcionalismo. O problema é que a nossa comissão aqui ela se adequa à questão da legalidade. Esse é um projeto de lei que, apesar de bom no mérito, do ponto de vista da legalidade, ele cria despesa para o município sem dizer de onde vem o recurso. E aí a gente tem que dar o parecer contrário, ainda que a ideia seja muito boa. E 2 propostas ganharam o parecer favorável da Comissão de Educação. Entre elas, a que propõe mudanças na composição do Conselho Municipal de Turismo, o CONTUR. Em 2017, Guarulhos apresentou a menor queda de emprego dos últimos 3 anos. Mas os números ainda estão longe de serem satisfatórios. Guarulhos fechou o 3º ano consecutivo com queda nos índices de emprego. Apesar disso, os números mostram uma desaceleração na queda. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, a queda foi acentuada. De um saldo negativo de mais de 20 mil postos em 2015 para um saldo ainda negativo, porém bem menor, em 2017, menos de 2 mil postos. Não quer dizer que não vai mais emitir, mas quer dizer que talvez muitas empresas estão no seu limite operacional. O que pode significar que, olha, é daqui ou fecha as portas de vez, aqueles empresas ou setores que infelizmente não conseguirem passar ainda essa turbulência que talvez tenha esse ano, mas pode ser que isso tenha indicado o fundo do poço. Talvez daqui a gente só volte a retomar a geração de emprego, né? Que é o que a gente deseja, né, inclusive. Os indicadores ainda não são bons. Se somarmos os saldos dos 3 últimos anos, são quase 35 mil empregos a menos em Guarulhos. Basta observar o tamanho das filas em frente às agências de empregos. Segundo o economista do DIEESE, isso acontece porque o setor industrial passa por dificuldades. A crise foi muito severa, muito abrupta, gerando um desemprego no país inteiro, mas também tem um fato que a gente pode talvez pontuar para se pensar, que é a questão do emprego industrial, o emprego na indústria. Guarulhos, como a gente sabe, é uma cidade com vocação de indústria, vocação industrial, e o emprego no setor da indústria, isoladamente, ele vem caindo desde 2010 para 2011. Né? Rodolfo não culpa a reforma trabalhista como causa do desemprego, mas se diz temeroso com as novas relações no mercado de trabalho. Se a gente pegar o histórico do Brasil, a gente vê, de Guarulhos principalmente, que a gente está discutindo aqui, a gente percebe que a cidade gerou milhares de empregos nos últimos anos com a legislação vigente de então.
Então não teve mudança de legislação para gerar emprego. Então o que gera emprego, na verdade, não é necessariamente a legislação. E nesse caso, essa reforma foi uma reforma que prejudicou, né? Que deixou mais flexível a relação capital-trabalho, que deu muito poder para as empresas, retirou o poder dos trabalhadores. Então a nossa maior preocupação é justamente tentar evitar que a reforma pegue na prática, através das convenções coletivas, acordos coletivos de trabalho. O vereador Toninho da Farmácia quer proibir a oferta de alimentos embutidos na merenda das creches e das escolas públicas da cidade. Segundo o vereador, as crianças precisam se alimentar de maneira mais saudável. Bom, para você que acompanha aí o Jornal da Câmara, é hora de a gente falar aqui dos projetos de lei dos vereadores, né? Aquele espaço que a gente dá no jornal para que o vereador possa explicar um projeto de lei de autoria dele, um projeto que já tramita aqui na casa, que está protocolado, enfim, que vai ser alvo de discussão com certeza aqui em algumas sessões. Hoje está ao meu lado aqui o vereador Toninho da Farmácia, projeto de lei dele, olha só, hein? Projeto de alimentação saudável bastante importante. É um projeto que proíbe a oferta de produtos embutidos, sabe aquela salsicha, linguiça, salame, são os mais populares que a gente conhece, né? Nas merendas aqui das escolas e creches da rede pública municipal. Então, se é órgão público, tem a obrigação de oferecer uma alimentação saudável. O vereador quer proibir os embutidos nessa alimentação. Vereador, queria que você explicasse se o projeto é realmente só isso e qual a importância disso, por que você pensou nele. Obrigado por falar com a gente aqui no jornal. Sim, é um prazer estar levando informação ao público que nos assiste. O projeto é de extrema importância, porque hoje a população brasileira ela está se alimentando de maneira muito errada. E os embutidos é um agravante, porque ela contém muito sódio e gorduras e outros produtos conservantes que acabam prejudicando muito a saúde das nossas crianças, da nossa população. Então o projeto tem a iniciativa para quê? Para fazer com que a população e as crianças tenham um hábito diferente de alimentar, conscientizando o que faz bem, o mal e o que faz bem. E não ter salsicha, linguiça, mortandela e outros embutidos como referência alimentar. Nós temos que fazer com que o nosso povo adquire uma qualidade melhor de vida, através da saúde, através da alimentação, que é a saúde que ela vai ganhar lá na frente, porque ela vai evitar a desencadear um quadro de hipertensão devido a ter muito sódio nesses embutidos, muita gordura, provocando um entupimento nas veias, provocando futuramente um AVC ou um acidente, ou um AVC quer dizer um acidente vascular cerebral, uma doença cardíaca, um entupimento de uma veia que vem comprometer até um infarto, que hoje 50% dos casos dos hospitais que entra na urgência é infarto, e o infarto vem à morte, é fatal. Então nós temos que ajudar a nossa população a ter qualidade de vida para ela viver mais e com qualidade. Isso é uma iniciativa muito bacana, espero que a Câmara Municipal aprove para Guarulhos realmente dar um passo legal no que se trata de prevenção, também a doença, que isso também é uma forma de prevenção. Fala uma coisa para mim, vereador, eu não tenho esse conhecimento, não sei se o senhor tem também, se a gente pode se ajudar nesse aspecto aqui. Tem algum outro produto que vá nesse sentido, não exatamente dos embutidos, mas sei lá, algo com açúcar, refrigerante, chocolate, não sei, que seja proibido já na merenda hoje ou não? Olha, existe na casa um trâmite, sim, que chegou aqui também, o excesso de açúcar, refrigerante, mas está em trâmite ainda, não foi aprovado, foi vetado, mas já veio para casa também, se eu não me engano foi da minha amiga da Verinha de Souza que trouxe o projeto, e proibindo nas escolas o excesso de refrigerante por causa do excesso de açúcar. Agora, com relação a esses produtos, eles são oferecidos hoje na merenda, vereador? O senhor tem conhecimento de que a merenda tem ou salsicha, ou embutido, ou refrigerante, ou algum produto desse nível aí que possa fazer mal, que não seja uma alimentação saudável? Hoje isso acontece aqui na cidade? Sim, a sua pergunta foi muito importante e bacana. E na cidade de Guarulhos eu acompanhei várias vezes as escolas da rede municipal, inclusive muitos pais de alunos chegou até mim para poder estar falando que não aguentava ver o filho dele mais comer salsicha quase todo dia sendo servida na merenda. E eu vejo a salsicha um dos maiores vilões, um dos maiores agressores à saúde. E tem até um estudo aí que comprova que a salsicha, quando consumir em forma demasiada e constante, ela pode até desenvolver câncer.
ela tem um produto químico nela que não estou falando de se comer de vez em quando normal, uma vez por mês em quantidade, mas não pode colocar como referência alimentar. Aí sim vem o desenvolvimento de doenças. Então o projeto não é apenas para impedir que esses alimentos entrem, mas sim para retirá-los de lá, já que eles estão sendo servidos hoje. Obrigado por falar com a gente, vereador. Eu é que agradeço pelo estar levando informação à população. Muito obrigado pelo convite. No último fim de semana, começou o Campeonato Metropolitano de Basquete Masculino para as categorias de base. As equipes Sub-12 e Sub-14 do Apagebasque Guarulhos sofreram 2 derrotas para as equipes do Clube Campineiro de Regatas. Neste sábado, os meninos de Guarulhos enfrentam as equipes do Pinheiros, em São Paulo. Os jogos serão às 9 e às 11 da manhã, no Ginásio Azul, no Esporte Clube Pinheiros. Neste domingo começa a temporada para o handebol da cidade. Na estreia da Taça Paulistana, a equipe júnior feminina do Funguaru Guarulhos encara o Pinheiros. O jogo é à 1 da tarde no Clube da Capital. E para fechar a rodada esportiva de hoje, vamos falar então de vôlei. Pela 10ª e penúltima rodada da fase de classificação da Superliga Masculina, o Corinthians Guarulhos, já classificado para os playoffs, vai a Taubaté enfrentar a equipe da casa, 4ª colocada no campeonato. O jogo é no sábado, às 6h30 da tarde. Divulgar na internet a lista de inscritos em programas habitacionais da cidade. Esse foi um dos projetos de lei analisados pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos nesta quinta-feira. Acompanhe agora na segunda parte do Giro das Comissões. Apenas um projeto de lei ganhou parecer favorável da Comissão de Higiene e Saúde Pública. A proposta, de autoria do vereador Sergião Inovação, do PSL, é de instituir o projeto Zumba na cidade. Já a Comissão de Direitos Humanos avaliou 3 projetos, mas emitiu apenas 2 pareceres, ambos favoráveis. Um dos itens foi elaborado pela vereadora Janete Rocha Pietá e cria a Casa Dia da Pessoa Idosa. O outro projeto é de autoria de Wesley Casaforte. A proposta obriga o município a divulgar na internet a lista de inscritos em programas habitacionais da cidade. É um projeto bacana, acho que garante mais transparência para os munícipes, né, na cidade, evita, de certa forma, que seja alguém passe na frente de alguém. Eu acho que dá mais transparência para a população e a população merece, né, dessa transparência. No sábado à noite, o Salão de Artes do Adamastor Centro promove uma aula de dança com o professor Dorival Amaral. A primeira edição do Baile Balada tem black music, bolero, samba de gafieira e outros ritmos na seleção de músicas que prometem divertir o público. E no domingo, no Teatro Padre Bento, tem roda de choro a partir das 10 da manhã. O evento recebe nomes importantes desse gênero musical em Guarulhos. A entrada é grátis. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e também pelas nossas redes sociais. Voltamos com uma nova edição na próxima segunda-feira, às 7 da noite. Obrigado, bom fim de semana e a gente se vê.